Em janeiro de 2026, Ribeirão Preto tinha 437 imóveis da Caixa. Hoje, março de 2026, são 499. Bom, 62 imóveis a mais do que 2 meses atrás. E quanto que é 62 imóveis para você? Aí, é pouco, é muito? Olha, 62 imóveis. Isso é aumento de estoque. Bom, com 499 imóveis e 260 mil residências, o índice LS 360 sobe para 0,0192. Esse número é o pior indicador da temporada. Pressão imobiliária maior. Agora, olha para o outro lado: 350 mil empregados formais. 71 mil mês microempreendedores individuais. Você tem a menor taxa de desemprego entre todas as cidades que a gente já pesquisou aqui. Nós já estamos indo para a cidade, essa cidade número 7 que a gente está analisando. Sabe quanto que está essa taxa de desemprego? Entre 4,5% e 5,5%. Isso significa mercado ativo. Quando estoque sobe e economia é forte, o que acontece? Imóvel popular, ele gira melhor, principalmente os abaixo de 250 mil reais. Cidade grande, ela não colapsa fácil, ela absorve. O amador, ele vê esse aumento de estoque e entra em pânico. O profissional cruza estoque com emprego e enxerga liquidez seletiva. Ribeirão não é uma cidade para qualquer imóvel. Mas imóvel popular bem posicionado aqui vende rápido. Esse tipo de leitura é a leitura que nós fazemos no LS 360 Network. Se você quer parar de olhar números isolados, comenta aqui para mim. Lance. E agora, nos últimos dias, na última quinta-feira, dia 26/3, ou melhor, dia 26/2 de 2026, aconteceu um encontro do LS 360 Network. O que é esse encontro? Esse encontro, ele te traz informação sobre o mercado imobiliário, network, entre outras coisas que acontece nesse encontro. Se você quer entrar no mercado dos leilões, ou se você já está no mercado dos leilões, quer aumentar o seu network e quer ter altas lucratividades, você comenta que lance que eu te chamo para uma conversa e eu vou ver se você se habilita para poder fazer parte do grupo. Nosso próximo encontro vai ser no próximo dia 26/3 no LS 360 Network. E aqui, na hora que a gente está falando aqui sobre esses números, antes de eu continuar aqui com vocês, quero me apresentar. Meu nome é Rogério Gomide, eu sou especialista em arrematar imóveis e leilão, atuo nesse segmento há mais de 18 anos. Lá se vão mais de 308 imóveis arrematados. E aqui nesse canal você vai ter informações sobre leilões de imóveis. Então, nós estamos aqui no nosso imóvel de número 7 e quais são as características, né, da cidade de Ribeirão Preto? Deixa eu trazer alguns números para vocês aqui, para a gente tomar decisões com base técnica, né? Então, até agora nós analisamos 7 cidades, onde foi Marília, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente e Rio Preto, Taiobeiras em Minas e Ribeirão Preto. Quando a gente vê Ribeirão Preto, qual que é o pior indicador dele? O pior indicador dele é justamente o índice LS 360, que é a quantidade de imóvel que tem disponível e referente a quantidade de domicílios que a gente tem na região. Se a gente for pegar os números aqui de todas as cidades já analisadas, Ribeirão Preto é a pior cidade, porque ela tem uma quantidade enorme de imóveis. E aí você pode até estar me perguntando assim, fala, Rogério, mas é uma cidade grande? Então, se a gente colocar uma relação entre residências
e o quanto tem disponível esse imóvel, a gente vê que nessa relação acaba sendo ruim também, é a pior das cidades. Então você tem essa característica. Ribeirão Preto tem 720 mil habitantes. Então, na hora que a gente compara também com outras cidades, a gente vê, por exemplo, ó, Rio Preto, que a gente já analisou. São José do Rio Preto. Como é que tá? Ele, até pouco tempo atrás, tinha 160 imóveis disponíveis, né? Então, ela tem 480 mil habitantes e tem ali em torno ali de 170 mil residências. Então, na hora que a gente vai para o índice, você vê que é um índice que ele está comparando o Rio Preto com o Ribeirão Preto. Nesse indicador de inadimplência, é quase o dobro. Você tem esse número. Então, aqui, ó, inadimplência em Ribeirão Preto referente a Rio Preto, quando a gente pega para fazer uma comparação, é o dobro. Então, aqui já você tem um ponto para você considerar, não é um ponto que você tem que dispensar. Inadimplência em Ribeirão Preto é o dobro de Rio Preto. Já começa por aí, né? Porém, em contraponto, a gente tem indicadores aqui que são os melhores. Foi o melhor indicador até agora. Sabe qual que é esse indicador? Taxa de desemprego. Em Ribeirão Preto, você tem uma taxa de desemprego que é de 4,5 a 5,5. Ou seja, o melhor indicador até agora. Das 7 cidades analisadas, esse foi o melhor indicador. É a menor taxa de desemprego. Isso, é claro, abre portas para a gente diversas oportunidades. Se a gente for falar da massa, quem que a gente pode atender na hora de vender o imóvel que a gente arremata, a gente pensa em imóveis populares. Porque, assim, essa questão, né, de quantos empregos tem lá, né? E aí também, ó, vamos para esse número também. Quantos empregos existem em Ribeirão Preto? Então, na hora que a gente olha para esse número, é um número bem expressivo. Empregos formais, 350.708. Olha, para uma cidade que tem 720 mil habitantes, é realmente um número muito bom. E aí, na hora que a gente vai para o indicador que mede o desemprego, que é o E360, ela está em 0,48. Então, é um indicador muito bom. E, além dos MEIs, a gente tem MEI aqui de 71.400 a quantidade de mês que existe, né? Então você tem essa característica e na hora que a gente vai para o indicador do MEI, que é o M360, ele está 0,09. Então é uma faixa interessante também na hora que a gente compara com os outros imóveis, você vai notar que é o segundo melhor indicador referente a MEI, que existe MEI lá na cidade. Quando a gente pega o indicador comparando, ó, Araçatuba, por exemplo, foi o que tinha a maior quantidade de mês. Araçatuba. Nada, era Rio Preto, ó. Corrigindo aqui, ó, era Rio Preto. Ó. Rio Preto tinha 12% da 12% ali da população era MEI, nessa quantidade, nessa proporção, né? E aí nós temos alguns aqui, ó. Tem Araçatuba, que tinha uma quantidade boa, tinha Bauru e depois que chegou aí. Tinha Bauru depois que chegou a cidade de Ribeirão. Então nós temos essas características. Na verdade, Ribeirão ficou antes, depois foi Bauru nesse indicador, né? No indicador de MEI. Então você tem essas características. Você vê que Ribeirão Preto ele tem emprego formal numa quantidade alta. Você tem MEI também. MEI você pode trabalhar ele para poder estar conseguindo crédito. Então, é um bom público também. Se for para os imóveis populares, você tem essa característica. Dá para trabalhar bem com MEI e comprar um imóvel barato. Então, se eu, assim, imóvel, falar imóvel barato, você pode me perguntar, né? O que que é imóvel barato? Quando eu falo sobre MEI, esse imóvel que você vai comprar ali de 100 a 200 mil, se você fizer uma declaração bem redondinha ali, você consegue esse crédito no banco. É claro que você precisa se preparar, não é de qualquer forma que você tem que fazer aí. Você tem que fazer um planejamento, na verdade, né? Agora, daqui a pouquinho, ó, nós estamos aí em abril, né? Momento de você entregar o seu imposto de renda. Então, se você fizer um planejamento antecipado, com certeza você vai ter um crédito aí para poder estar comprando o seu imóvel. E aí, quando a gente pensa no MEI, é uma das alternativas na hora que a gente pensa em vender o imóvel, tanto para a gente que vai comprar o imóvel no leilão, né?
para as pessoas também que a gente vai acabar vendendo. Uma coisa importante, quais são os números aqui interessantes? Ribeirão Preto tem um IDH elevado, é 0,8%. Olha um outro número bem interessante. O PIB per capita em Ribeirão é 74 mil. O 74 mil é o maior dos PIB até agora, das cidades investigadas aqui que a gente analisou. Índice de homicídio está em 8,15, uma taxa que está dentro dessa faixa baixa que a gente tem no estado de São Paulo, uma boa taxa. E um indicador bem interessante que é o PS 360, que é o posto de saúde. Quantos postos de saúde tem lá em Ribeirão Preto? E esse número, ele é um número bom, ele está quase um, ou seja, ele está quase atendendo às necessidades ali da população. Então você tem hoje lá 70 unidades básicas de saúde. E aí, quando a gente faz a conta, né, os especialistas dizem que você precisa de, para cada 10 mil habitantes, uma unidade básica de saúde. Então a gente tem ali 72, então está num nível dentro do controle ali, vamos dizer, um nível bom. Então segue aí os números que a gente teve aqui de Ribeirão. Então na hora que você arrematar, é primordial que você tenha a informação na sua mão e você saiba analisar. É primordial. O negócio não é sair comprando, porque aqui a gente está analisando os dados da cidade, o que ela nos disponibiliza ali de oportunidade. Então a gente tem aqui o panorama da cidade para a gente decidir qual cidade que a gente vai comprar, mas a decisão maior vem na arrematação. Qual que é o imóvel que você vai comprar, qual o valor que você está pagando. Ele te traz dívidas, e você vai ser responsável por aquelas dívidas. Entre outros pontos, você tem que analisar para você ter segurança. Quer ter segurança? Vem fazer parte do 360 Network, que ali você vai ter várias informações e network para você comprar com segurança. Bom, eu vou fechando esse vídeo. Mais uma análise, Ribeirão Preto analisado, batemos o carimbo aqui, ó, finalizado, ó, e na cidade aqui analisada e partimos para a cidade número 8. Então, se você quer saber mais, se você quer entender a cidade, se você quer aprender a arrematar, aqui é o lugar. Já vai lá, se inscreve no canal, deixa lá o joinha se esse conteúdo foi válido para você e nos vemos na próxima terça-feira, sempre às 15 horas. Eu estou postando aqui um vídeo para a gente analisar mais uma cidade. Então, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Quanto é que você pagaria para dirigir pro Silvio Santos, meu? Ah, meu Deus, eu tô com essa bola toda. Não, eu tô dirigindo para um cara que me tá fazendo crescer financeiramente. O que você faz hoje? Como é que você começou essa jornada aí da arrematação? Como é que foi, Ginaldo? Olha, eu sou funcionário público, trabalho aqui pertinho da minha casa, 5 minutinhos da minha casa, em Sobradinho. E trabalho com imóveis também na minha segunda atividade. Hoje, essa segunda atividade de imóveis me paga mais do que o salário como nível superior. Como contador, eu sou contador, eu ganho muito mais nos imóveis. Eu tenho muito a agradecer ao Gomide e uma honra tremenda estar aqui com ele.